Queria falar um minutinho com vocês hoje, principalmente quem tem muita dificuldade de dizer não para comida, né? De dizer não para as quantidades, né? Senta para comer, come até o final, não consegue dizer não para o bolo de chocolate, não consegue dizer não para a balinha que te oferecem, né? Pessoas que realmente têm dificuldade de ter autocontrole quando o assunto é comida. Eu tava lendo o livro do Deepak Chopra, né? Esse daqui que eu já indiquei pra vocês várias vezes, Você Tem Fome de Quê? E eu aprendi uma coisa muito legal. Ele explica por que que isso acontece da forma psicológica, né? Por que que a gente não consegue falar não. E ele explica isso com base na medicina moderna, com base na ciência moderna. E ele explica que isso é culpa dos nossos neurônios, né? Na verdade, é culpa nossa, e eu vou explicar, mas é em virtude dos nossos neurônios. A gente tem neurotransmissores, né, no nosso cérebro, vários e vários, que ficam mandando mensagens para o nosso corpo o tempo inteiro. Só que eles mandam vários tipos de mensagens e mensagens contrapostas, mensagens que se chocam. Né? E isso é super positivo, é super importante, porque o tempo inteiro na nossa vida a gente tem que tomar decisões, né? E aí vem os neurônios e falam, olha, fala não, fala sim, faz isso, faz aquilo, isso aqui vai te dar tal coisa depois, isso aqui vai render tal coisa depois. Isso para qualquer coisa, para o nosso trabalho, para as questões de relacionamento e para as questões alimentares. Então, é positivo, é importante a gente ter todos esses neurotransmissores, que é isso que, né, faz a gente viver. Só que o grande problema é que a gente precisa, isso eles chamam de, ele chama, né, ele diz que chama inibição cruzada, tá? Então, se vocês quiserem depois procurar na internet, vocês podem jogar lá, googlar inibição cruzada e tentar entender um pouquinho melhor o que isso significa. Mas eu vou tentar resumir aqui em relação a essa parte de comer, de não conseguir dizer não para comida. Ele diz que essas mensagens que os nossos neurônios ficam mandando o tempo inteiro, sempre que a gente tem que tomar alguma decisão, elas são como se fossem vários e-mails, ele fala telegrama, mas aqui eu vou usar e-mails, vários e-mails que são encaminhados e chegam ao nosso conhecimento ao mesmo tempo, só que cada um tem uma informação diferente. Então, em um ele fala, você tá estressado, come aquele doce cheio de açúcar que você sabe que, nossa, te desestressa na hora. Aí o outro vem e fala, olha, não faz isso porque você sabe que depois, quando passar 1 hora, 2 horas, você vai estar morrendo de fome, você vai estar mais estressado, você vai estar mais ansiosa porque o açúcar tem esse resultado em você. Aí o outro vem e fala, não, mas tudo bem, mas a mente, ela precisa disso, veja bem, né, de vez em quando tudo bem. Aí o outro vem e fala, olha, mas você sabe que não é de vez em quando, você sabe que se você fizer isso, você vai ficar frustrada depois porque você não conseguir falar não. E aí, enfim, cada e-mail é uma mensagem diferente. E você fica, né, com aquela coisa na cabeça, você fica olhando aquele doce, você fica, ai meu Deus, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? E aí ele fala que para que a gente consiga tomar decisão, o que acontece na nossa cabecinha, no nosso cérebro? Uma parte dos neurônios que manda uma certa mensagem oposta à outra parte de neurônios, ela emite sinais químicos, é uma coisa que acontece do nosso corpo mesmo, que bloqueiam as outras mensagens. Então você tem ou mensagens negativas bloqueando as positivas, então a mensagem que te manda comer, bloqueando a mensagem que te diz pare, pense, não faz isso agora. Ou o oposto, ou é a que fala pare e pense vencendo as mensagens negativas, certo? E aí, então, como que a gente faz para a mensagem positiva vencer a mensagem negativa? Eis a questão. E fala não. E aí, enfim, cada e-mail é uma mensagem diferente. E você fica, né, com aquela coisa na cabeça, você fica olhando aquele doce, você fica, ai meu Deus, o que eu faço, o que eu faço, o que eu faço? E aí, ele fala que para que a gente consiga tomar decisão, o que acontece na nossa cabecinha, no nosso cérebro? Uma parte dos neurônios que manda uma certa mensagem oposta à outra parte de neurônios, ela emite sinais químicos, é uma coisa que acontece do nosso corpo mesmo, que bloqueiam as outras mensagens. Então você tem ou mensagens negativas bloqueando as positivas, então a mensagem que te manda comer, bloqueando a mensagem que te diz pare, pense, não faz isso agora. Ou o oposto, ou é a que fala pare, pense, vencendo as mensagens negativas, certo? E aí, então, como que a gente faz para a mensagem positiva vencer a mensagem negativa? Eis a questão. Ele traz 5 coisas que fazem com que o nosso cérebro fique condicionado a ter aquela resposta. Então, a tornar mais forte aquele grupo de neurônios que vai bloquear a mensagem do outro e te fazer ter uma resposta a XYZ, tá? Primeiro deles eu acho que é o mais importante, hábito. Hábito, porque ele fala assim que
Uma pessoa, talvez ela não se lembre quantas vezes as mensagens negativas venceram as mensagens positivas. Mas o cérebro dela, os neurônios, o corpo sabe. E ele sabe os caminhos que ele faz para isso, né? Os caminhos cerebrais mais usados. Então, é a força do hábito que faz com que o nosso cérebro já saiba o caminho que você vai fazer. Então, ele emite lá os sinais e fala, não, peraí, que ela sempre come o bolinho. Então, eu vou bloquear essa mensagem dizendo não, eu vou fazer ela comer. A segunda coisa está interligada aos hábitos, que é o histórico de escolhas equivocadas. Então, a partir do momento que você tem um histórico de escolhas no sentido de comer o bolinho, de exceder no que você come no almoço, no jantar, de não conseguir dizer não, o seu cérebro entende, então, que sempre você vai agir dessa forma. E aí, os seus neurônios, os seus neurotransmissores, que mandam a mensagem, come esse açúcar agora que seu corpo gosta, né, que seu corpo fica super animado quando você come, ele vai bloquear, então, as mensagens positivas que dizem, olha, pensa melhor, não faz isso, seu corpo não precisa disso, por conta dessas escolhas equivocadas. Depois vem, como consequência, o terceiro, que é a sensação de fracasso, que aí começa a fazer a gente acabar dizendo sim para essas coisas ruins por se sentir fracassado, né? Quanto mais a gente se sente fracassada, mais a gente tende a fazer besteira. Depois, isso vai gerar a falta de controle do impulso, porque você fica condicionada a isso e você fica frustrada e você não consegue mais ver saída e os seus neurônios não estão colaborando. Então, você acaba tendo essa falta de controle total e forte que às vezes você nem consegue perceber essa falta de controle. Você acha que você tá no controle e você fala, não, eu como porque eu gosto mesmo. Só que na verdade não é porque você gosta, é porque os seus neurônios, os seus neurotransmissores te fizeram acreditar que esse é o único caminho. E por último, ele traz um ponto que eu acho muito relevante também, que você acaba não conseguindo ter esse autocontrole por conta de pressão da família, amigos e companheiro, companheira. Que é muito comum quando a gente está, por exemplo, tentando fazer uma dieta, tentando fazer uma mudança de hábitos, tentando melhorar a saúde, né, e dizer não para várias coisas que a gente está acostumado a fazer. Então, encher a cara no final de semana, comer até não aguentar mais na casa de família no domingo, né, na casa da avó, enfim. Tudo isso é muito difícil da gente conseguir fazer quando a gente não tem o apoio da família, dos amigos, do companheiro ou da companheira. Quando a gente tenta fazer e eles falam, não, mas é só hoje, amanhã você volta pra dieta. Ai, mas é só um bolo, o que vai fazer só um bolo? Só que não é só, porque percebe, cada vez que você não consegue dizer não, o teu cérebro, os teus neurônios fazem de novo o mesmo caminho. Então, é como se ele já começasse a fazer isso no automático, entende? Como quando você dirige para o trabalho todos os dias e você chega no final de semana e você precisa ir para algum lugar que você faz uma parte do mesmo caminho e de repente você perde a concentração, você tá ouvindo música, conversando e você percebe que você passou, sei lá, a entrada que você precisava ir e você tá indo direto pro trabalho. Por quê? Porque você tá condicionado àquilo, o teu cérebro tá acostumado a fazer aquele caminho. Quando você começou a fazer, ele falou, é pro trabalho, peraí, então deixa eu ligar aqui automático e vou. É a mesma coisa com relação aos nãos que a gente fala ou aos sims que a gente fala com relação à comida. Com relação a qualquer tipo de hábito, né? Quando a gente, por exemplo, fala não pra academia, né? E aí todo final de semana a gente fala, tá bom, não vou. E aí o nosso cérebro tá condicionado, então, a não ir pra academia no final de semana, a aceitar o não. Porque é hábito, não tem jeito, é hábito. Por isso que eu falo que é tão importante quando a gente tá num processo de mudança de hábito, é essencial dizer não, né? E eu já falava isso, mas antes eu não tinha essa explicação maravilhosa que ele traz aqui de uma forma super simples. Mas é muito importante dizer não para que a gente comece a fazer o nosso cérebro percorrer caminhos diferentes. Os nossos neurônios, os nossos neurotransmissores entenderem que não existe só aquele caminho, que não existe só o caminho do sim, vou comer o doce, não vou para academia no final de semana, não vou acordar cedo todos os dias, inclusive de final de semana. Todas essas coisas simples que a gente quer colocar na nossa vida, que a gente quer fazer essa mudança de hábitos pra gente se sentir melhor e tudo mais, enquanto a gente não der a mensagem positiva pro nosso cérebro, pros nossos neurotransmissores, vai ficar difícil.
Então, quando a gente fala de cair nas tentações, de vez em quando tudo bem, mas toma cuidado, porque cada vez que você cair na tentação, é cada vez que vai ficar mais difícil para o seu cérebro entender que o caminho agora é outro. Ele vai de novo ficar condicionado a fazer aquele caminho que ele estava acostumado antes. Então, mudança de hábito. E outra coisa importante que eu aprendi nesse capítulo do livro, que ele fala sobre essa questão dos neurônios, do nosso cérebro, que eu acho que é importante trazer aqui, é que ele fala pra gente não ficar se privando. Quando a gente nos priva de algum desejo real que a gente tá, isso pode ser ruim para o cérebro, né? Traz uma informação ruim, ele acaba liberando, às vezes, até hormônios que vão nos dar aquela sensação de depressão, de ai, que saco, né? E aí a gente, enfim, não consegue levar isso por muito tempo. Por isso que dietas restritivas as pessoas nunca conseguem levar por muito tempo. Então, se você, por exemplo, sei lá, você saiu com seus amigos e aí você foi para um mexicano e aí todo mundo pediu aquele feijão com carne, com pimenta, com um monte de coisa super pesada para digestão, e você sabe que você precisa dizer não, que você não tá com a digestão boa, que não vai fazer bem pro teu corpo. Aí você simplesmente vai pedir uma salada? Porra, mas aquela salada vai te dar algum tipo de prazer? Então, ao invés de você pegar a salada, que pode ser restritivo pra você e pode te dar uma sensação ruim pro cérebro, e de repente mais tarde você vai acabar cedendo pra um bolo de chocolate porque afinal você restringiu uma vontade momentânea, então, por que você não pede, de repente, uma quesadilha, eu sei lá como é que fala isso aí, gente, mas é aquela massinha que é feita geralmente com milho, tem alguns lugares que fazem com trigo, mas é um pãozinho fininho, que vai queijo dentro. E aí você pode molhar no molho de pimenta ou não, mas é só aquilo, né? Então é farinha, ou de milho ou de trigo, com queijo. Não é a melhor opção do mundo, queijo talvez vai ser um queijo amarelo, não é, só que é muito melhor naquele momento do que aquele feijão com carne vermelha, com queijo, com um monte de pimenta, né, que vai super demorar para digerir no seu organismo e pode gerar um monte de toxina, um monte de ama se você não estiver pronto para digerir aquilo. Então é uma opção que vai te dar prazer, não é a melhor do mundo, mas vai te dar prazer naquele momento e você conseguiu dizer um não. Percebe a diferença? Então são pequenas escolhas que a gente faz, que não necessariamente são as melhores do mundo, mas são as melhores que a gente pode fazer naquele momento, pelo bem do nosso corpo e do nosso cérebro.